Boa tarde, pessoal aí do Facebook. Tudo bem com vocês? Como vamos? Tudo tranquilo? Muito bem-vindos a mais um dia, mais um encontro nosso. Boa tarde, bom dia ou boa noite para vocês que estão nos escutando, tanto aqui no Facebook quanto no YouTube, ou no Instagram, ou em qualquer outra plataforma de áudio que estaremos aí conversando e você estará compartilhando dessa informação conosco. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Tecnologia e o 60 Mais. Hoje, o Tecnologia 60 Mais vão falar das evoluções dos meios tecnológicos, em específico do computador, esse implemento que nós conhecemos há tão pouco tempo, na verdade há bastante tempo, mas que se popularizou recentemente e que está agora aí vindo, trabalhando com bastante força, foi o precursor dos smartphones, surgiu ali na pós-guerra. Bom, tudo isso nós vamos falar no dia de hoje com as nossas atividades e sobre esse nosso assunto que é o computador. Sejam muito bem-vindos, fiquem conosco. Vai ser jogo rápido, rapidinho já estaremos aí com o nosso dia ganho, tá bom? Eu queria convidar vocês, antes de nós iniciarmos a nossa live de hoje, a nossa conversa de hoje, né? Eu queria lembrar que as nossas atividades do SESC, elas continuam abertas de maneira online. Você que ainda não faz parte dos grupos do SESC está convidado. Temos o Conecta 60 Mais, o grupo da Memória Online. Trabalhamos também com a dança circular e o grupo de cantoria. Todos esses estão acontecendo de forma normal pela internet, através do nosso meio online, ok? Então, fica o nosso convite aí para que você que ainda não conhece as nossas atividades do 60 Mais, do SESC, pode vir. Temos muitas atividades, muitas coisas gostosas para vocês conhecerem, verem, saberem aqui dentro do SESC, exclusivamente para vocês. Beleza, pessoal? Quem não sabe, os telefones de contato do SESC estão na descrição do vídeo, mas eu deixo aqui também agora durante essa live para vocês, que é o 3626-0146 para o SESC Tubarão ou 3644-0152 para o SESC Laguna. Você que quer fazer uma aula experimental, tem mais de 50 anos, a gente já está aceitando, estão abrindo essa exceção. Quem tem 50 a 55 quer participar já pode, mas nosso público-alvo sempre foi o público com mais de 60 anos e está convidado. Se você tem mais de 60 anos e está conosco na live, muito obrigado por estar aqui nos escutando e trocando essa ideia conosco. E se você tem menos de 60 anos, bom, uma ótima oportunidade para desenvolver assuntos interessantes, mas convide quem tem mais de 60 a ouvir e conhecer essa live e também conhecer e experimentar as atividades do SESC, tanto aqui em Tubarão quanto em Laguna. Tá bom, pessoal? Vamos falar hoje do quê? Vamos falar de computador. Sim, computador. O famoso PC. O computador ele surgiu no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, ali por meados de 60, 64, 65, 66. E ele surgiu, obviamente, onde tudo estava surgindo nessa época, que era nos Estados Unidos da América. Lá, ele nasceu num espaço do tamanho de uma casa de 300 metros, 400 metros quadrados. Então, era enorme esse computador, com um monte de ligações de fios, pessoas que teriam que ficar ao redor do computador trabalhando para que ele funcionasse. Então, muitas coisas que existiam antes no computador e hoje não existe mais. Então, ele surgiu enorme. Ele era muito grande o computador e de lá para cá ele foi sendo aperfeiçoado. Então, ele surgiu na década de 60, lá para o meio de 64, 65, 66, vem se desenvolvendo nesse período pós-guerra. Surge no Brasil pela primeira vez o uso do computador em 1972, na USP. O primeiro computador em terras brasileiras, em terras tupiniquins, foi na USP, onde a USP ela ligava o seu centro de pesquisa a uma outra unidade da USP. Então, foi algo inovador e muito revolucionário para a tecnologia brasileira ter esse primeiro computador em solo brasileiro ali em 1972, certo? Aonde? Universidade de São Paulo. Sempre que vamos falar de história no Brasil, vamos falar do eixo Rio-São Paulo. Tanto a questão de inovação, de criação, de surgimento de tecnologia, é nesse grande centro, nesse grande eixo Rio-São Paulo, São Paulo,
Rio de Janeiro. Bom, então, em 1972 surge no Brasil, trabalhado dentro do Brasil, o primeiro computador na USP, através das pesquisas científicas. Eles precisavam disso para comunicar as ideias, então eles mandavam e recebiam documentos através do computador. Depois, em 1979, veio a criação da Secretaria Especial da Informática por meio do governo brasileiro. Então surgiu a Secretaria Especial da Informática, onde o Brasil começa aí a se compartilhar, ele começa a se compadecer, a tornar importante, a querer entender, a querer saber o que é essa tal de internet, como é que isso vai jogar ao nosso favor e não a favor dos outros. Então, em 1979, surge daí a nossa Secretaria Especial de Informática, que vai trabalhar com todos esses meios tecnológicos da internet através do computador, ok? Temos aí, então, a primeira geração, segunda, terceira, e estamos na quarta geração de computadores. A primeira geração é sempre dividida em gerações, por quê? Porque eles sofreram modificações brutais entre uma geração e outra. Então dá para demarcar certinho quando começa a primeira geração, quando começa a segunda geração, quando começa a terceira geração e a quarta. E não dá para negar, pessoal, que o computador é uma das tecnologias mais presentes na nossa vida e que por vezes é a que mais nos auxilia. Quem nunca teve o computador como ferramenta principal? Claro que para o povo, para os meus amigos que têm mais de 60 anos, essa realidade ela é um pouco distante, porque sabemos que o computador ele surgiu ali na década de 70, na década de 70 e poucos, 80, começou a ser popularizado no Brasil em 90 e tantos, até nos anos 2000, realmente entrar no mercado interno, enfim. Então, sabemos que não é uma realidade para todos, o computador. Não é uma realidade para todos o computador. Nunca não foi ali na fase adulta, ali na fase adulta produtiva. E isso pode ter dificultado o contato que vocês com mais de 60 anos têm até hoje com os meios tecnológicos. Mas sabemos também que é uma tecnologia que veio para revolucionar o cenário brasileiro e o cenário mundial. As gerações do computador, a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração e a quarta, elas remontam lá de 1946, nesse período pós-guerra, como eu falei, 1946, 47, e demoram quase 30 anos para chegar no Brasil. Olha, 46, 47 até chegar no Brasil é 30 anos de diferença, é muita coisa, pessoal, muita coisa. O Brasil ele saiu bem atrás nessa corrida tecnológica pelo computador, mas enfim, chegou aqui, né? Então, de 46 a 59 eram computadores gigantescos que geravam um calor excessivo. Sim, um calor excessivo, porque a troca de dados gera o calor. Até hoje, se você vê que o seu computador, se não tivesse os ventiladores internos que ele tem, ele não funcionaria, porque gera muito calor. A energia, a tensão que passa nas placas geram muito, muito, muito calor. Então, de 46 a 59, todos os computadores que existiam eram gigantescos e geravam muito, muito, muito calor. E o legal do calor, falar sobre o calor, é a questão que, assim, sabe-se que até hoje esse é uma questão que não muda. Todo computador gera calor, até hoje ele gera calor. Qual é a diferença? É que hoje, nos tempos atuais, nós descobrimos meios e formas de resfriar esse computador de uma maneira mais rápida. Por exemplo, nós falamos aí, vamos falar ao longo da nossa caminhada aí com a tecnologia da 60+, sobre os bitcoins, sobre as moedas virtuais. E hoje uma das maiores mineradoras de moedas virtuais está numa região muito gélida do país, muito gélida do mundo, que é o Alasca. Sim, no Alasca. Por quê? Porque ele não precisa gastar com arrefecimento, com refrigeração do espaço. Eles trabalham com galpões enormes, gigantes no meio do gelo, com passagens grandes entre telhado e parede, onde o ar gelado polar, nas calotas polares, onde estão instalados esses grandes laboratórios de mineração de moedas, de criptomoedas, de moedas virtuais, estão instalados, passa esse ar gelado para fazer o resfriamento da máquina. Então, resfriar os computadores é necessário, e eles descobriram isso desde cedo. Bom, a partir de 59 até 64, foi diminuído o tamanho dos hardwares. O que é o hardware?
Hardware é a máquina, é o que nós conseguimos encostar do computador. É o ferro, é a peça, é o componente. Isso é o hardware. O software são os programas de dentro dele. O hardware é o que nós conseguimos encostar. É o driver de CD, antigamente o disquete, né? O disquete, o CD, o gabinete, a placa-mãe, a fonte. Tudo isso são hardwares. Os softwares são a questão daí dos programas incluídos dentro do nosso computador, certo? Então, de 59 a 64, foi começando a diminuir o tamanho dos componentes, então os hardwares, as peças do computador começaram a diminuir de tamanho, e nós aí começamos a ter os supercomputadores e os mini computadores, onde os computadores eles deixaram de ser tão grandes, porém eles começaram a ser mais eficazes, eficientes, conseguindo aí processar mais informações, processar muitas outras informações que antes não era possível, certo? Vamos à terceira geração dos computadores ali a partir de 64, então de 1964 a 1970, onde surgiu um circuito integrado nos computadores, que é a placa-mãe. Antes de 1964, existia uma única placa onde todos os componentes eram ligados. Nossa, mas então como é que eles faziam? Eram vários componentes diferentes e eles iam ligando através de cabos uns aos outros. Trabalho, né? Sim, muito trabalho. Muito trabalho. Porém, a partir de 64 existiu a criação da placa-mãe. Pessoal, não foi nada, foi só o meu celular caiu aqui do Instagram. Galera do Instagram, tá tudo bem, tudo certo, ninguém morreu. Todo mundo vivo. Então, a partir de 64 existiu a placa-mãe, que era uma única peça que juntava todos os componentes do computador em um só. Antes disso não tinha essa peça, os componentes eles eram dispostos em qualquer lugar e nós tínhamos que conectá-los através de fios. Agora não, são todos eles conectados por uma placa-mãe. A partir de 1970 até os tempos atuais surgiram os microcomputadores e os computadores pessoais, que são os notebooks. Então os microcomputadores e os computadores pessoais surgem a partir de 70 e até hoje eles vêm sendo desenvolvidos. Então nós tínhamos computadores enormes, mega gigantes, que eram enormes mesmo, tipo metros, centenas de metros quadrados, para transformarmos isso tudo em computadores de mesa, hoje computadores de gabinete, que tem tipo 30 por 20, 50 por 40, existem computadores já que são desse tamanhozinho assim, só precisa da tela, o computador é isso aqui, existem computadores menores ainda, tem os notebooks, são os computadores portáteis, tudo isso surgiu a partir da década de 70. Hoje nós somos um dos maiores consumidores, sim, de computadores do mundo, o que nos é muito legal e muito importante, porque assim, nós temos o aparelhamento, nós temos a ferramenta, agora temos que aprender a usar ela. Então, se você tem mais de 50 anos, ou tem 50 anos, ou tem 60, 70, enfim, a idade que for, e quer aprender, quer aprimorar o jeito que você trabalha com o seu computador, ou o jeito que você utiliza ele, perfeito, nós temos então a solução para você. O SESC tem o Conecta 60+, que é um projeto que vai buscar essa inclusão digital. Vamos ensinar você a mexer no computador, ou vamos aprimorar o seu conhecimento sobre computadores e celulares, e assim fazer com que você consiga se desenvolver de maneira mais tranquila, mais sólida e mais eficiente nesse meio tecnológico que estamos vivendo hoje. Vocês que têm mais de 50 anos, mais de 60 anos, viveram e estão vivendo essa mudança tecnológica do que era e do que é hoje o mundo em si, e de quando surgiu, para que veio, como é que é utilizado hoje o computador. Acredito e sei e entendo que a resistência quanto às novas tecnologias, ela existe, às vezes por medo, às vezes por falta de interesse, mas saibam, todos que estão nos ouvindo nesse momento, saibam que quanto menor a resistência e maior a assimilação, melhor vai ser para você com mais de 60 anos ou mais de 50 anos lidar com os meios tecnológicos, até porque grande parte da nossa vida ela deixou de ser material, palpável, presencial, para ser virtual, para ser através da internet, para ser desenvolvida de uma forma não presencial. E para que você consiga evoluir, e para que você consiga acompanhar esse desenvolvimento, às vezes é necessário ajuda. E se precisar de ajuda, perfeito,
vem pro Sesc que eu vou estar te esperando de braços abertos para te dar um grande sorriso, porque não pode abraçar ainda, e te ensinar a mexer nesses meios tecnológicos e te auxiliar a aprender a mexer nesses meios tecnológicos. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a evolução do computador desde 1946, no pós-Segunda Guerra Mundial, até os anos de hoje, no seu desenvolvimento como um todo. Agradeço a presença de todos, agradeço a escuta de todos, espero que possam estar todos bem, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma belíssima semana. E olha, semana que vem nós temos mais um Tecnologia 60+, espero que vocês possam estar conosco também. Tecnologia 60+, a evolução dos meios tecnológicos, computador, desde 1946 conosco, evoluindo a cada dia e sendo todo momento mais importante para nossas vidas do que no passado. A cada minuto que passa, nós descobrimos que o computador é cada vez mais importante para nós do que era há 2 minutos atrás, do que era 1 ano atrás, do que era 3 anos atrás. Muito obrigado por tudo, um grande beijo a todos vocês, se cuidem e fiquem com Deus. Até mais, pessoal, tudo de bom.